Sexo e Obsessão. Pós-fácil da editora. A Cidade Estranha. Extraído da Folha Espírita, janeiro de 1990. Carl W. Goldstein. Em 1959, ficamos conhecendo o Newton Boechat. Ele acabara de findar um roteiro de palestras e, passando por São Paulo, aproveitou a oportunidade para visitar-nos, iniciando então um relacionamento amistoso conosco, o qual tem durado até os dias de hoje, cada vez mais firme e cordial. Naquela ocasião, ouvíamos interessados as informações muito atualizadas que o Newton nos comunicava sobre o momento espírita e, particularmente, a respeito de seu convívio com o grande médium de Pedro Leopoldo, Chico Xavier. Newton Boechat esteve recentemente no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, para uma breve visita de 16 de janeiro de 1989, às 14 horas, em companhia do professor Apolo Oliva Filho e sua digna esposa, Dona Neide Gandolfi Oliva. Nessa oportunidade, aproveitamos para relembrar o nosso primeiro encontro ocorrido há 30 anos. Pedi ao Newton que tornasse a contar o episódio que lhe fora revelado por Chico Xavier em Pedro Leopoldo e que ele me transmitira naquela ocasião em que nos vimos pela primeira vez. Os que conhecem o Newton são testemunhas de sua notável memória. Aproveitamos então para obter a gravação do seu depoimento e conservá-lo mais fielmente para a posteridade e para os arquivos do IBPP. Eis uma súmula do que nos foi informado pela segunda vez. Newton Boechat iniciou explicando que inúmeros fatos têm sido contados por Chico Xavier em caráter íntimo aos amigos e que, na ocasião, algumas vezes não era oportuna sua revelação ao público. Entretanto, com o passar do tempo, tais confidências foram se tornando livres de censura e poderiam ser dadas a conhecer sem quaisquer inconvenientes. Assim, por exemplo, quando Newton estivera com Chico Xavier em 1947, na cidade de Pedro Leopoldo, o livro intitulado No Mundo Maior tinha sido recentemente psicografado por aquele médium. Mais precisamente, terminou de recebê-lo em 25 de março de 1947. Nesse livro, há capítulo versando sobre o sexo, capítulo 11. Cerca de 30% da matéria desse capítulo, recebido psicograficamente, teve de ser suprimido para não causar reações negativas, devido aos preconceitos ainda vigentes em nosso meio naquela época. Somente mais tarde puderam vir a lume livros que abordaram um tanto livremente as questões ligadas ao sexo. Mas o episódio que Newton ficou sabendo foi-lhe relatado justamente logo após o Chico Xavier haver recebido o livro No Mundo Maior, aproximadamente há uns 41 anos. Em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, havia um bambuzal onde o médium costumava passear e conversar com os amigos que o procuravam. Foi ali que o Chico revelou o caso ao Newton. Ei-lo. Em um dos constantes desdobramentos astrais ocorridos com o nosso médium maior durante o sono, Emmanuel conduziu o duplo astral de Chico Xavier a uma imensa cidade espiritual situada na região do umbral. Esta lhe pareceu extremamente inferior e bastante próxima da crosta planetária. Era uma cidade estranha, não só pelo seu aspecto desarmônico e antiestético, como pelas manifestações de luxúria, degradação de costumes e sensualidade de seus habitantes, exibidas em todos os logradouros públicos, ruas, praças, etc.
Emmanuel informou ao Chico que aquela vasta comunidade espiritual era governada por entidades mentalmente vigorosas, porém negativas em termos de ética e sentimentos humanos. Eram esses maiorais que davam as ordens e faziam-se obedecer, exercendo sobre aquelas entidades um poder do tipo da sugestão hipnótica, ao qual tais espíritos estariam submetidos, ainda mesmo depois de reencarnados. Pelas ruas da referida cidade estranha, desfilavam de maneira semelhante a cordões carnavalescos multidões compostas de entidades que se esmeravam em exibições de natureza pornográfica, erótica e debochada. Os maiorais eram conduzidos em andores ou tronos colocados sobre carros alegóricos, cujos formatos imitavam os órgãos sexuais masculinos e femininos. Uma euforia generalizada parecia dominar aquelas criaturas, ou mais apropriadamente, assistia-se a uma festa de despedida de uma multidão, revelando a certeza da aproximação de um fim inexorável, que extinguiria a situação cômoda até então usufruída por todos. De fato, aqueles espíritos, sem exceção, haviam recebido um aviso de que estava determinado de maneira irrevogável pelos planos da espiritualidade superior o seu próximo reingresso à vida carnal na Terra. A esse decreto inapelável não iriam escapar nem os próprios maiorais. Alguns anos se passaram. O relato de Newton Boechat fora-nos transmitido aproximadamente 10 anos depois do seu bate-papo com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Na ocasião em que o ouvimos, o fato causou-nos uma forte impressão e pudemos gravá-lo bem na memória. Cerca de 12 anos se passaram depois que o Newton nos fez esta revelação. Lembramo-nos de que ainda trabalhávamos em uma divisão do Departamento de Águas e Energia Elétrica, da EE, em São Paulo. Um dos nossos colegas havia regressado de uma viagem de férias. Ele estivera nos países do norte da Europa e, surpresíssimo, vira em bancas de jornais, em algumas capitais, revistas pornográficas expostas à venda livremente. Impressionado com aquela novidade, ele adquiriu algumas revistas e trouxe-as para mostrar aos amigos o que se achava, o que se estava passando naqueles países ultracivilizados. No dia em que nosso colega começou a trabalhar, ele nos mostrou as tais revistas. Imediatamente lembramo-nos do episódio que nos fora revelado por Newton e, inadvertidamente, deixamos escapar uma expressão que nenhum dos nossos colegas entendeu. Oh, eles já estão aí. Realmente percebemos imediatamente que aquelas revistas deviam ser um dos sinais típicos do reingresso daqueles espíritos que jaziam nas zonas do baixo astral na corrente da vida eterna. Com eles viriam mudanças profundas nos costumes da humanidade, a licenciosidade, as músicas ruidosas e desequilibrantes, a rebeldia dos nossos filhos, a instabilidade das instituições familiares e sociais e, finalmente, o que presenciamos hoje em dia, com o recrudescimento da criminalidade e da insegurança, além do cortejo de outros inúmeros problemas com os quais se defrontam as criaturas humanas neste atribulado fim de século. Conclusão. É elementar, e poucos ignoram, que a história da espécie humana se apresenta pontilhada de períodos de grandes crises, seguidos de fases de prosperidade e reequilíbrio. É semelhante a uma sucessão de ciclos que se desenvolvem como uma espiral em constante ascensão.
há um lento progredir apesar dos episódios negativos. Provavelmente, os planos superiores da espiritualidade velam pela humanidade, dosando sabiamente os ingredientes injetados na corrente da vida. A par dos espíritos rebeldes, reencarnam também aqueles que lutam pelo bem, pela ciência e pelo aperfeiçoamento do homem. Não percamos a esperança.